Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio, intercedei por nós. Olá, caríssimo, paz e bem, Deus abençoe. Firmados na rocha, a fé como âncora em tempo de tempestade. Meus irmãos, a fé. Hoje nós vivemos em um tempo de esfriamento espiritual. O povo hoje não reza, o povo hoje não faz penitência, jejum e sacrifício. Hoje as pessoas não querem falar com Deus, procurar o Santíssimo Sacramento no altar. Após sair da missa, é como que ela não participou de nenhuma coisa, de nada. As pessoas entram na igreja e saem a mesma da igreja. E isso está nos afastando do amor, da misericórdia de Deus. E muitas vezes nós estamos assim. Esse afastamento de Deus, da presença e do amor. E aí muitas vezes vem a tempestade, vem a doença, vem as dificuldades. Nós não temos fé. Nós não amamos. Nós não buscamos. Nós não entregamos a nossa vida a Deus, ao Senhor Jesus, o homem da messe. Então muitas vezes nós vivemos a nossa vida totalmente errada, descontrolada, de qualquer jeito, de qualquer forma. E muitas vezes nós vivemos como um pagão. E a gente precisa entender que nós precisamos firmar a nossa fé em uma rocha, que é a pedra angular, que foi rejeitada. Nós precisamos abrir o nosso coração, entregar o nosso coração para esse Deus que é amor e misericórdia. Meus irmãos, infelizmente as pessoas hoje não pegam no texto para rezar. Entende? Não lê a Sagrada Escritura, não lê a Bíblia. Hoje as pessoas se preocupam com casa, louça, preocupam com o corpo, a matéria, mas eles precisam ter preocupado com a alma. E o detalhe, as pessoas estão indo para a missa, tem pessoas que estão indo, mas não se confessa e não reza. Entende? E as pessoas estão achando que isso tá bom. E aí é um grande problema que está acontecendo em nossas vidas, em nossos corações. E muitas das vezes nós estamos acostumando com essas coisas, com essas situações. E a gente precisa abrir o coração, precisamos entregar o nosso coração para Deus. E quantas vezes isso tem acontecido na minha vida e na sua vida? Ela preocupa, a mulher de dentro da casa se preocupa em deixar a casa limpa, organizada, e tem que deixar mesmo. Mas se você perguntar a ela hoje, você rezou um texto? Ela vai dizer não. Hoje você lê a Sagrada Escritura, ela vai dizer não. Mas a casa está impecável. Você vai perguntar ao homem, você assistiu o jogo de hoje? Assisti. Você lavou o carro hoje? Lavei. Você leu a Bíblia? Não. Você rezou o texto? Não. Você vai perguntar ao jovem, hoje você brincou? Brinquei. Mas hoje você rezou? Não. Você leu a Bíblia? Não. Você entende? Aí quando vem a doença, aí você percebe a mulher totalmente escandalizando, gritando. E aí você percebe o homem nervoso, estressado. E você percebe o jovem entrando em depressão. Mas por quê? Porque eu estava firmado na rocha, estava distante de Deus. E muitas das vezes nós estamos na presença de Deus, mas estamos distante. E a igreja não quer dizer que nós estamos presentes, estamos próximo de Deus. Porque muitas vezes você pode até comungar. Tem pessoas aqui que não ficam uma celebração sem comungar, mas comunga, mas não sai em comunhão. Isso é um grande problema. E muitas vezes a gente tem vivido isso, empurrando pela barriga. Tem pessoas que passam mais de um mês sem confessar.
firmado na rocha. É Jesus. Só que muitas das vezes tem vivido de aparência. Entende? Talvez nem falta missa, mas tem faltado de rezar. Falta ler a Sagrada Escritura. Ela está lá em toda celebração, mas infelizmente não fala com Deus. Entende? Isso é o maior problema em nosso tempo atual. As pessoas não servem, as pessoas não colaboram, não contribuem para a evangelização, para resgate de almas, de maneira alguma, de hipótese alguma. Entende? E é um grande problema. Aí você pergunta, e aí, qual é a sua religião? Católico. Mas não vai à igreja, não vai à missa, não vai a grupo, pastoreio, movimento. Entende? E hoje a gente precisa rever tudo isso. A gente rever tudo isso porque muitas vezes isso nos distancia do amor e da misericórdia de Deus. E muitas vezes nós estamos agindo assim. Nós temos sido pessoas assim incrédulas. E eu, muitas das vezes, tenho agido assim, não uma mais duas vezes, são várias vezes, são inúmeras vezes. Essa é a hipocrisia. E nós não podemos ser assim. Nós precisamos firmar. Meu irmão, nós precisamos entender a importância de ler a Sagrada Escritura, de rezar, de pegar o texto, de manusear o texto. Eu te pergunto, onde está o seu texto? Eu te pergunto, onde está a sua Bíblia? Onde está? Ah, tá na gaveta, mas tá empoeirada. Onde está teu texto? Tá em cima da mesa. Mas quanto tempo você não reza? Eu te pergunto, que dia você rezou um terço? Entende, meu irmão? Esse é o problema. Por isso que muitas das vezes a nossa família está do jeito que está. E a gente precisa rever tudo isso. Porque é a fé, é através da oração, é através da Sagrada Escritura, é através do amor a Deus, amor à Eucaristia, é através do amor da Sagrada Escritura que a gente vai mudando de vida, de comportamento. Tem muitos de nós vivendo para essas coisas desse mundo, apegado às coisas desse mundo, e isso não agrada o coração de Deus. E muitas vezes eu e vocês estamos vivendo assim, como um pagão, firmar na rocha. Onde nós somos assim, nesse esfriamento, nesse abatimento espiritual? Quantos nós estamos vivendo assim? E a gente precisa abrir o coração. E a gente precisa entregar o nosso coração a esse Deus que é poderoso, a esse Deus que é majestoso, a esse Deus que é santo, 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 que pode fazer, que irá fazer infinitamente mais em nossas vidas. E quando eu e você abre o coração, quando eu e você entregamos a nossa vida a Deus, a nossa vida é totalmente transformada pelo Espírito Santo de Deus. E a gente vive um desânimo, a gente vive numa angústia, na tristeza, no abatimento. Hoje, meu irmão, toda hora é briga. Hoje, toda hora, a gente quer chamar a atenção um do outro. Você é assim, você viu isso, você viu aquilo. Toda hora, meu irmão, um enxergando o defeito do outro. Entende? Hoje as pessoas não são mais humildes, querem gritar. E lá fora dá uma de santo, e de santo não tem nada. Sabe, meus irmãos, eu quero que você entenda uma coisa. A gente muitas vezes acha que aquela pessoa que é quieta, silêncio, é santa, mas por dentro pode guardar muita mágoa, muito ódio. E a gente acha muitas das vezes que aquela pessoa que grita e isso, aquilo, que é pecadora. Então tem esse grande detalhe. Aquele que fica quieto, será que é santa mesmo? Porque talvez ela guarda mágoa, ódio, rancor. E aquele que grita, aquele que fala, ele libera toda a sua mágoa, seu ódio, rancor. Entende? E muitas vezes a gente acha, porque a pessoa está quieta, silêncio, ela é santa, mas ela não reza. Nós precisamos entender uma coisa: esse que é silêncio precisa ter abrir o coração para Deus. Esse que fala demais, que fala pelo cotovelo, precisa falar no tempo certo, na hora certa. E isso exige de mim essa perseverança, essa fidelidade, essa confiança em Deus.
E quando eu abro o coração, quando você abre o coração, entrega a sua vida a Deus, a nossa vida totalmente é modelada pelo poder do Espírito Santo de Deus. E quando eu e você abre o coração, quando eu e você entrega a nossa vida, o nosso coração nas mãos de Deus, a nossa vida totalmente é modelada pelo Espírito Santo de Deus. E nós precisamos hoje abrir o coração. Nós precisamos hoje entregar o nosso coração a esse Deus, que pode fazer infinitamente mais em nossas vidas. Meus irmãos, deixa eu te dizer uma coisa aqui para vocês aqui. Nós não podemos viver de aparência. E muitas vezes nós, como cristãos e católicos, estamos vivendo assim, porque estamos na igreja, estamos com o texto na mão, estamos com a blusa da Nossa Senhora, tá tudo ok, mas não está. Você não reza mais, você não é mais piedoso, você não ajoelha mais. Entende? Você é aquele que frequenta a igreja. E muitas vezes nós estamos assim, frequentando a igreja. Pessoas que vivem frequentando. E nós não podemos viver disso, de frequentar a igreja. Nós não podemos. Precisamos ser participante, uma pessoa atuante, umas pessoas que estão na igreja para servir. As pessoas na igreja de rezo, as pessoas que rezam, meu irmão, tá faltando pessoas levantarem na madrugada, fazerem vigília, dobrar o joelho, abrir o coração para Deus, falar com Deus. Tá faltando isso. Tá faltando uma família que reza, uma família que sai em união, em unidade. Uma família que entrega o coração totalmente a Deus, que é envolvida pelo poder do Espírito Santo de Deus. Então tá faltando virtudes em nós. E o que pode mudar a nossa vida, o nosso coração, é de fato essa intimidade, essa experiência com o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender a nossa vida espiritual, como nós estamos vivendo. Se você olhar a sua vida como a vida de um pagão, tá do mesmo jeito. Por quê? Você imagina só uma pessoa que vai à escola, à faculdade, mas ele não aprende nada. Ele sai de lá, mas não aprendeu nada. E ainda no final do semestre, do ano, ele foi bombado, ele perdeu disciplina, ele perdeu de série. Ele é o único que vai ter que repetir. Aí você que é mãe e pai, olha pro seu filho que perdeu de série, você vai dizer: você não fazia nada, você perdeu de série, por quê? E quantas vezes eu e vocês somos assim? Essa criança que vai na escola e infelizmente não presta atenção, não adquire nenhum tipo de conhecimento e sai da igreja desse mesmo jeito. Se eu te perguntar qual foi o evangelho de hoje, o que Jesus falou contigo hoje, o que você vai me responder? Entende? É algo que a gente possa rever tudo isso. Eu preciso rever, você precisa rever tudo isso, essas nossas atitudes, essas nossas ações. Como eu e você está agindo dentro de casa, o nosso comportamento. E aqui não é somente agindo com a família. Eu estou falando assim, como que você grita? Você reza? Tem muita gente educado. Você olha assim com a voz mansa. Mas, eu te pergunto, tem intimidade com Deus? Não. Isso não adianta de nada. A oração é importante, a importância da oração. Eu lembro que as pessoas diziam para mim: não precisa disso tudo, não precisa fazer jejum, não precisa fazer sacrifício, não precisa disso tudo. Isso é exagero. Isso é exagero. E muitas vezes nós estamos com isso. Com isso guardado em nosso coração, guardado em nossa mente. E as pessoas vão dizendo que isso é exagero, não precisa disso tudo. E a gente vai guardando, acumulando isso dentro de nós. E a gente fica com isso. Eu te pergunto, o que é exagero? A pessoa que bebe, para ele não é exagero. A pessoa que fuma todo dia não é exagero. Mas rezar chega a ser exagero? Eu te pergunto, rezar chega a ser exagero? Eu te pergunto, meu irmão, a oração é exagero?
Eu queria que você refletisse sobre isso. A oração é exagero? Entende? Mas muitas vezes você não reza nada. E quantas vezes você hoje não pegou no texto para rezar? Para falar com Deus? Firmado na rocha. E a gente precisa entender essa importância de firmar, de crer, de acreditar, de confiar, abrir o coração para esse Deus. E muitas das vezes a gente anda com o coração fechado, cheio de mágoa, de ódio, somos birrento. Muitas das vezes somos assim, birrento, gritamos com tudo e todas as coisas com as pessoas. Outras vezes somos assim, plenamente desobedientes. Quantas vezes vivemos gritando, caluniando, defamando, falando mal de pessoas. Quantas vezes isso tem acontecido conosco? Mas não é uma, nem duas, nem três vezes, é várias. E várias vezes nós agimos assim. E a gente precisa tudo isso rever. Meus irmãos, hoje Deus quer tocar o nosso coração. Hoje Deus quer preencher o nosso coração com amor e misericórdia. Hoje Deus quer que a gente possa recomeçar. E o ato de recomeçar exige de nós humildade. Exige de nós de fato aproximar desse Deus que pode fazer, que irá fazer infinitamente mais. Quando a gente aproxima, de fato reconhece que Deus pode fazer, que Deus pode realizar. E abrir o coração e entregar o nosso coração a esse Deus. Entende? E tá faltando isso em mim e em você. Quando eu abro o coração, quando eu entrego o meu coração a Deus, a nossa vida totalmente é mudada, é modelada. E quando eu reconheço meus defeitos de caráter, meus vícios, minhas manias, tudo muda com o poder e a força da oração. Exige de mim esse olhar, essa sensibilidade, essa abertura. Entende? E a gente precisa abrir o coração. E a gente precisa entregar o nosso coração nas mãos do bom Deus, que é poderoso, que pode fazer infinitamente mais na nossa vida. E eu te pergunto, como é que tem sido tudo isso? Entende? A oração nos aproxima de Deus, nos faz ficar mais próximo. E a gente precisa voltar, buscar essa humildade. Muitas vezes pessoas querem viver de passado. Eu já servi, já coordenei, antigamente eu rezava rosário. Mas deixa eu te falar, o que você comeu ontem serve para hoje? Claro que não, você precisa se alimentar novamente hoje. Então tudo aquilo que você comeu ontem não serve para hoje. O que você se alimentou ontem não serve para hoje. Então você precisa rezar, falar com Deus, entregar sua vida nas mãos de Deus, desse Deus poderoso, desse Deus majestoso. E o ato de abrir o coração, o ato de entregar o seu coração para esse Deus que é poderoso, para esse Deus que é majestoso, para esse Deus que é santo. E quando eu e você abre, quando eu e você entrega o nosso coração, a nossa vida não é mais a mesma. Entende? A gente precisa parar de viver de passado. E a gente precisa entender uma coisa. A gente precisa combater nossos combates. Combater o nosso defeito de caráter, nossas manias, vícios. A gente não pode viver na repetição, viver de passado. Mas a gente precisa ter uma projeção, um olhar, uma visão panorâmica, onde eu quero chegar, onde eu desejo chegar. E o ato de abrir o coração, o ato de entregar o nosso coração para Deus, a nossa vida totalmente muda. Precisa de nossa fé, um olhar. A gente precisa ter um olhar com fé. Muitas vezes você já desistiu da sua família, você não reza mais pela sua família. Eu já rezei 1 ano pela minha família não mudou, então deixa pra lá. Deixa pra lá. Você nem reza mais pela sua família. Você não reza mais pelos seus filhos. Você não reza mais pelo seu cônjuge. Você tem que deixar de rezar. Eu rezei tanto para São Pio, não alcancei minha graça, então eu não rezo mais. Não quero saber mais da oração.
Então, as pessoas acham assim, é porque rezou muito tempo e pronto. E a gente precisa mudar tudo isso, firmado na rocha. A fé como âncora em tempo de tempestade é rezar. E quando a tempestade vir, você está firmado, você está de pé, você está preparado. Soldado preparado com a espada, com o escudo, com o capacete, com a armadura, com a bota, com a palavra. Entende? A oração é importante. A oração é essencial para a nossa vida, nos mantém de pé. Mantém de pé eu e você e toda a nossa família. E a gente fica preparado para ajudar, para apoiar, para aconselhar, para orientar. E a gente precisa abrir o coração hoje, não amanhã. A gente precisa entregar o nosso coração para Deus hoje e não amanhã. Porque quando a gente entrega hoje, nossa vida totalmente é mudada, lapidada. É claro que a gente tem que entregar amanhã também, mas tem que entregar hoje, e amanhã de novo, e amanhã de novo, e amanhã de novo. Entregar o nosso coração todos os dias, todas as horas. Pensa nisso. Vamos firmar na rocha a fé como âncora em tempo de tempestade. Vamos agora ler um relato que nós temos no nosso próprio site. Preste atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. O dia em que Padre Pio ajudou um jovem desorientado a arrepender-se e confessar. Um rapaz acusa os pecados ao Padre Pio. Inesperadamente lhe pergunta: aquilo da carteira furtada não acusas? Pasmo, indagou o penitente. Que carteira, padre? Respondeu o sacerdote: parece-me que tens memória fraca. Lembra-se da marcha contra a França? Entraste numa casa, encontrando lá uma carteira com 75.000 francos. Não te encontravas em necessidade, nem direito tinhas de levar a carteira. O moço retrucou: padre, eu não sabia a quem ela pertencia. É de estranhar, não sabias também a quem pertencia a casa? Por que então não a carregaste contigo? O rapaz nada mais podia dizer. Padre Pio aconselhou-lhe que pagasse aos poucos em benefício dos pobres. Agora estás em condições de restituir, acrescentou. Não quero, por isso não o faço. Então, não te posso absolver, meu caro. Retirou-se o moço sem a absolvição. Dias depois, arrependido, e quis pagar toda a dívida. Só então foi absolvido.